Nós vamos começar uma campanha chamada Coisas Maiores, de 40 dias. Eu quero desafiar todas as pessoas a participarem. 7 semanas, põe aí, não falta culto nenhum. A gente vai falar de algo maior que Deus vai fazer no nosso meio. É a nossa campanha de oração. Mas antes disso, nós temos um desafio. A igreja cresceu, nós precisamos pastorear o rebanho. E desafiamos pessoas a abrirem as casas. E graças a Deus, 200 casas foram abertas para esse projeto. Agora eu preciso dos líderes. E hoje eu quero falar, em nome de Jesus, uma palavra desafiadora para você. Uma palavra que vai aquecer seu coração. Se você trouxe Bíblia, abre em Lucas, capítulo 10. Eu quero falar da comissão de Deus para nós. A partir desse texto, Lucas 10, versículo 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saúdam ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus chegou até vocês. Enquanto eu orava essa semana perguntando a Deus como nós vamos levantar 400 líderes para enviar para as casas. Enviamos sempre de 2 em 2, tem 200 casas que se abriram para a pregação do Evangelho. Eu fiquei me perguntando: Deus, o que pregar que pode acender o coração de pessoas para se tornarem ministros, pregadores? E esse texto veio ao meu coração. De alguma maneira, Jesus tinha uma habilidade para, com suas palavras, aquecer o coração de gente. Ele fez isso com os 72, ele fez isso com os discípulos no caminho de Emaús. E quando eu li as palavras de Jesus, eu confesso que meu coração se acendeu. E a minha oração hoje é que o seu coração se acenda para cumprir o chamado de Deus, ao meditar sobre estas palavras. O que Jesus ensinou? O que Jesus pregou para os 72? O que Jesus falou e que acendeu o coração daqueles homens e pode acender também o meu e o seu coração para a obra missionária? Em primeiro lugar, Jesus compartilhou uma visão inspiradora. Versículo 2, e lhes disse: a colheita é grande. Eu gosto de uma definição sobre visão que eu li num livro chamado Liderança Corajosa, do Bill Hybels. Ele fala que visão é uma fotografia do futuro capaz de produzir paixão, inspirar. E de fato, o que Jesus faz aqui é mostrar uma fotografia do futuro inspiradora para aqueles 72 homens. Ele apresenta a imagem de uma grande colheita. Jesus diz algo semelhante em João 4:35. Quando ele está falando aos discípulos, ele diz: os campos estão brancos. Ele está dizendo: olha, vocês acham que a colheita vai vir daqui 4 meses, mas eu digo, os campos estão brancos. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: uma grande colheita vai acontecer, uma colheita espiritual. Ela vai ser grande, poderosa, e ela vai ser agora. E sabe, eu creio que Deus colocou essa fotografia diante de nós. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias.
Ela vai ser grande, vai ser agora. 200 casas se abriram para a pregação do Evangelho. Você pode imaginar o que Deus vai fazer nos próximos dias. Em vários momentos da história na Bíblia, homens de Deus foram colocados em movimento por causa de uma visão estabelecida da parte do Senhor. Aconteceu assim com Abraão. O Senhor lhe dá uma visão, manda ele contar as estrelas. Fala, sai da tua terra, da tua parentela. Eu vou te levar para um outro lugar. E através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Foi uma visão que fez aquele homem sair da sua terra natal, abandonar seus parentes, para ir para o lugar que o Senhor queria. O mesmo aconteceu com Moisés. Um dia ele tem uma visão, uma sarça, um arbusto que pegava fogo e não se consumia. E ali o Senhor lhe dá uma visão. Ele voltando do Egito com o seu povo liberto. Eu vi o clamor do meu povo, eu vou os libertar. Deus também usa uma visão para falar com Jeremias. Quando diz para ele, olha, eu quero que você confronte os líderes do seu tempo. E ele vai dizer, eu sou uma criança, como é que eu vou fazer isso? E então Deus pergunta para ele, o que você está vendo? E ele diz, eu vejo o galho de uma amendoeira. E Deus lhe responde, eu velo para cumprir as minhas palavras. A palavra velar e a amendoeira tem o mesmo som, a mesma fonética na língua hebraica. O que Deus está dizendo para ele, enquanto você faz o que eu estou mandando, eu vou cuidar de você. Olhe para os galhos das amendoeiras, eu estou contigo. Foi uma visão que fez aquele homem andar naquela direção. O mesmo aconteceu com Paulo. Tinha planejado uma viagem para a Ásia, estava tudo organizado. E então uma visão de Deus aquece o seu coração. Um varão macedônio aparece em sonhos, passa a Macedônia e nos ajuda. E porque ele segue essa visão, Lídia se converte. Porque ele segue essa visão, uma senhora que praticava adivinhação é liberta de espíritos malignos. Porque ele segue essa visão, o carcereiro e toda a sua casa entregam a sua vida a Jesus. O mesmo acontece com Pedro. Quando ele vai pregar o evangelho aos gentios, ele tem uma visão, enquanto ora no terraço da casa do seu amigo. E ali, o Senhor lhe direciona a ir à casa de Cornélio. E quando ele prega naquele lugar, o Espírito Santo é derramado. E toda aquela casa, se converte. Sabe, as palavras de Jesus aquecem o nosso coração, porque Ele nos apresenta uma visão. Eu gosto da história de Loren Cunningham. Está numa viagem missionária. E um dia ele vê projetado na parede um mapa mundo. E os oceanos viram uma multidão de jovens que tomam conta dos continentes. E aí ele funda com jovens com uma missão. Essa se transforma na maior agência missionária do mundo. Uma visão, pois aquele homem em movimento. Hoje eu creio que Deus quer colocar pessoas nessa igreja em movimento. E as palavras que aquecem o meu e o seu coração são a visão de Deus para nós. O Senhor deu um direcionamento de abrirmos casas. 200 casas foram abertas. Agora, em nome de Jesus, Deus está chamando você e eu para entrarmos nestas casas. E eu creio, a glória do Senhor vai ser derramada em cada canto dessa cidade. Deus nos deu uma visão. E eu creio, essa visão vai tirar pessoas hoje do seu lugar. Um despertar vai acontecer. Amém? A palavra que aquece o coração, que nos põe em movimento, é uma visão compartilhada da parte do Senhor. Em segundo lugar, a palavra de Jesus, que desperta esses 72, que aquece o coração deles para a obra missionária, foi uma ordem enfática. Versículo 2 diz, portanto, peça ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Aí o versículo 3 começa dizendo, vão. O que eu acho interessante é essa palavra aqui, enviar, essa ordem, vão. Era uma palavra na língua grega, equibalo. E essa palavra é a mesma palavra que Jesus usava para expulsar demônios. Eu não sei se você já trabalhou com libertação,
Mas quando a gente expulsa um demônio, você dá uma ordem. Você não diz, por gentileza, você pode sair daqui. O que Jesus está dizendo para aqueles discípulos é: saiam daqui agora. Eu estou expulsando vocês. Existem casas, gente que precisa da minha graça. Saiam daqui agora. É isso que ele está dizendo. Eu não sei se você, na sua casa, entende a diferença de uma ordem para uma ordem enfática. Eu, na minha casa, sabia bem quando meu pai estava dando uma ordem enfática. Quando eu demorava para obedecer, ele cerrava os dentes e falava assim: filho, eu estou mandando você fazer agora. Quando era minha mãe, eu tinha mais medo. A minha mãe, quando ela dava uma ordem enfática, depois de falar, se a gente não respondia, ela conseguia, eu não consigo, levantar só uma sobrancelha assim. Quando ela levantava a sobrancelha, a gente saía correndo. Quando Deus nos manda fazer discípulos, Ele fala assim, com a sobrancelha levantada: saiam daqui agora. Hoje eu vim te expulsar daqui em nome de Jesus. Jesus está nos mandando a compartilhar. Quantos receberam essa graça maravilhosa? Existem 200 casas, pessoas pedindo: compartilhe o evangelho comigo. Ei, saia daqui agora em nome de Jesus. Deus tem algo maravilhoso para fazer. Ele está nos mandando. Esses dias o Laurinho estava compartilhando comigo, ele estava vendo culto pela internet, no YouTube. E uma senhora começou a pedir ajuda, socorro. E ele viu que ninguém respondia. Eu acho que Deus levantou a sobrancelha para ele. Começou a falar com a senhora: posso te ajudar e tal. Resumindo, ele e a sua esposa foram na casa daquela mulher. Impelidos pelo Espírito, começaram a discipular aquela senhora. Ganharam ela para Jesus, batizaram aquela mulher. Ele falou: Michel, dias depois do batismo, aquela mulher faleceu. Graças a Deus, eu ouvi a ordem do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, casas estão abertas. Eu vi condomínios inteiros sendo restaurados pelo poder de Deus. Eu vi apartamentos, famílias quebradas sendo transformadas. Eu vi jovens sendo libertos das drogas. Eu vi pessoas sendo curadas. Ei, saiam daqui. Comecem o trabalho. Deus levantou a sobrancelha para nós. Vocês podem entender? O chamado para fazer discípulos é uma ordem enfática. Quantos creem nisso? Aleluia. Terceiro, o que aqueceu o coração daqueles discípulos foi a palavra de Jesus a respeito de uma mensagem poderosa que eles deveriam compartilhar. Eu acho interessante porque ele diz assim no versículo 1: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. O que me chamou a atenção é que Jesus os enviou adiante deles. A gente sempre fala que Deus vai na frente, né? Mas Jesus faz o contrário, Ele manda os discípulos irem na frente. Por que que Jesus faz isso? Por que que Ele manda os discípulos irem na frente? Existia um costume antigo, quando um rei, uma autoridade, ia visitar um vilarejo, ia trazer uma notícia real, ele ia na frente da autoridade do rei, e o seu trabalho era preparar o caminho, aplainar as estradas, arrumar o caminho para o rei que está chegando, e convidar as pessoas para receberem o rei. Por isso eles chegavam dizendo: olha, o rei está vindo, se prepare, o rei está vindo, se organizem, o rei está chegando. Quando proclamamos a mensagem, estamos fazendo exatamente isso, preparando o caminho para Jesus chegar. Por isso vamos na frente.
E qual era o recado que Deus os havia mandado dar? Anunciem, o reino de Deus chegou, aleluia. Você pode imaginar isso? Aquele povo aguardava por uma notícia. A notícia a respeito do reino. Eles queriam ser libertos do jugo de Roma. Essa notícia era bem-vinda. Mas o que ele estava falando não era de um reino terrestre. Jesus chegou. E junto com ele o reino de Deus se estabeleceu. Quando pregamos o Evangelho, declaramos que o reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus, aleluia. Declare, no lugar onde você trabalha, o reino de Deus chegou. Declare, lá nas casas, na tua vizinhança, o reino de Deus chegou. Declare, o reino de Deus chegou na cidade de Jericó, quando um cego clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O reino de Deus chegou no mar da Galileia, quando os discípulos clamaram no meio da tempestade. Jesus pôs o pé no barco e disse: parem, cesse. Com autoridade ele repreendeu o vento, o mar, as ondas. O reino de Deus chegou na terra de Gadá, quando Jesus pôs o pé naquele lugar, e aquele jovem que se machucava, cheio de espíritos malignos, que andava como louco e ninguém podia o conter, quando Jesus põe o pé, o reino de Deus chegou na terra de Gadara. Aquele moço se prostra diante dele, é liberto. Depois o reino de Deus chegou em Decápolis, por causa do testemunho daquele jovem. O reino de Deus chegou em 10 cidades. O reino de Deus chegou. Quantos aqui receberam Jesus? Aonde você chega, o reino de Deus vai contigo. Proclamem, anunciem, o reino de Deus chegou. Essa mensagem é poderosa, ela transforma vidas. Esses dias eu estava aqui num culto e um jovem chegou no apelo. Ele estava desesperado, e eu vi a situação daquele moço. Quando terminou o culto, eu desci para orar com ele, e perguntei o que está acontecendo. Ele começou a compartilhar, falou: pastor, essa semana eu estava tão desesperado, que eu peguei um cinto, amarrei no pescoço, e tentei me pendurar na porta. O cinto arrebentou, eu não consegui nem me matar, pastor. Eu sou ruim demais. Eu orei por aquele moço aqui na beirada, convidei ele para fazer parte da minha célula. Naquela semana ele foi na célula, e nós colocamos uma cadeira no meio assim, pedimos para as pessoas que quisessem colocar um pedido de oração, sentassem na cadeira. Aquele moço começou a contar a sua história, compartilhar conosco o que estava acontecendo. Nós oramos por ele. Ele entregou a vida para Jesus. Eu tive o privilégio de batizar esse moço. Isso faz uns 2, 3 anos. Semana passada eu vim aqui no culto, ele estava aqui, veio me abraçar e veio me dizer: pastor, eu estou discipulando 9 pessoas agora. O reino de Deus chegou na vida daquele jovem. O reino de Deus chegou na tua casa, transformou a tua vida. Proclamem, o reino de Deus chegou. Ele vai chegar em 200 casas. Deus vai usar a minha e a sua vida em nome de Jesus. Quarto, a mensagem de Jesus que aqueceu o coração daqueles discípulos era a respeito de uma bênção espiritual. Ele diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Jesus está dizendo assim: olha, eu estou mandando vocês irem de casa em casa, mas eu transformei vocês em dispenseiros. Vocês vão compartilhar as minhas bênçãos, a bênção da paz com as pessoas. Levante as mãos assim, isso, faça assim. Deus colocou a bênção da paz nas suas mãos. E quando você entra numa casa, você pode levar com você essa paz para as pessoas. Mas preste atenção. Que paz é essa? A Bíblia não está falando de ausência de guerra. A Bíblia está falando de uma bênção espiritual. A Bíblia, quando fala dessa paz, fala que ela é um fruto do Espírito em Gálatas 5.
Em João 14 fala: eu vos dou a minha paz. Essa paz o mundo não pode trazer para vocês. Do que ele está falando? De uma bênção espiritual. Pode baixar suas mãos. Quando aceitamos o desafio de Deus, aceitamos a grande comissão, nós levamos a bênção da paz para as pessoas. A Bíblia diz que por causa do pecado nós éramos inimigos de Deus, não tínhamos paz com Ele. Quando pregamos o Evangelho, pessoas são reconciliadas com o Senhor. E é por isso que o texto diz: se houver ali um homem de paz. Em outras versões diz: se houver ali uma casa digna, a paz vai repousar naquele lugar. A respeito do que ele está falando? Quem é o homem de paz? Quem representa a casa digna? É a pessoa que abre o coração, que abre a porta da casa para o Senhor entrar. Quando isso acontece, a paz de Deus reside ali. Sabe, hoje uma multidão está aqui nesse lugar. Eu vim de caminhão hoje para o culto. Tem um caminhão com um monte de saco de paz lá fora. Eu abri a Bíblia e vim colocar nas suas mãos. Pega a paz de Deus e leva para as casas. Pega a paz de Deus e distribui entre os teus vizinhos. Leva a paz de Deus e ela vai morar nesse lugar. Quando eu era adolescente, meu pastor me enviou para uma casa complicada. Cheguei, estava tudo desarrumado, povo brigando, metido em ocultismo, uma coisa complicada. Você vai começar um grupo lá de oração. Nós fomos pregando o Evangelho. E eu lembro que a paz de Deus entrou naquela casa. Passado algumas semanas, eu cheguei na casa, ela estava cheirosa, limpa, arrumada. Sabe por quê? A paz ficou naquele lugar. Existem homens e mulheres de paz que moram perto de você. Existem homens e mulheres de paz pedindo: venham, eu preciso de ajuda. Deus quer usar a minha e a sua vida. Ele colocou bênçãos espirituais na nossa mão para compartilhar com pessoas. Mas Jesus continua. A quinta palavra que aqueceu o coração daqueles homens para a obra do Senhor foi uma provisão plena. Reunindo, deu-lhes poder e autoridade. Poder e autoridade. O que eu acho interessante, quando eu li esse texto, eu achei que era uma redundância. Deus está falando poder e autoridade para fazer a minha obra. Eu dei para vocês. Parece que é a mesma coisa. Mas na perspectiva bíblica, a autoridade tem a ver com posição. Poder tem a ver com meios para fazer alguma coisa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você pode ocupar um cargo de autoridade. O presidente da república ocupa uma posição de autoridade, mas não necessariamente ele tem poder para fazer determinadas reformas. Deu para entender? Poder e autoridade. O que Jesus está dizendo? Eu dei poder e autoridade para vocês fazerem a minha obra. Eu não só dei um cargo, eu dei os meios para fazer. O que Deus está dizendo? Tudo que vocês precisam para fazer a minha obra, eu já entreguei na mão de vocês. Por isso vão. E aí, se você ler a continuação do texto, ele diz: não levem alforje, sandália, não levem comida, não levem nada. Tudo o que vocês precisam, eu já dei. Faz assim com a mão de novo. Ele pôs paz nas suas mãos, mas ele pôs poder e autoridade. Vão. Em nome de Jesus. Eu tenho um amigo que foi missionário no Nepal. Hoje ele é pastor numa igreja em Maringá. Ele disse que um dia numa casa, falando com uma senhora, ele não falava a língua, tinha um tradutor que o ajudava. O tradutor teve uma emergência, teve que sair. E ele não sabia o que falar para a mulher, ele disse assim: eu vou orar por você em português. Ele começou a orar por aquela mulher.
Ficou orando um tempão, daqui a pouco chega o tradutor. Quando o tradutor chega, conversa com a senhora, ela diz: fala para ele que o nepalês dele é muito bom. Falou: como assim? E ela começou a dizer tudo o que ele tinha dito na oração. Deus deu poder e você vai falar e as pessoas vão entender. Você vai orar e as coisas vão acontecer. Deus deu poder e autoridade. Ele vai dizer: curem os doentes e anunciem: o reino de Deus chegou. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se trata de um reino da terra. Havia uma expectativa de que Jesus fosse um líder que ia libertar Israel de Roma. Mas Jesus está falando: o meu reino é outro. Sabe, às vezes eu creio que a gente fica distraído procurando líderes que vão nos libertar. Pregue o evangelho em nome de Jesus. Não se distrai. Quando a gente prega o evangelho do reino de Deus, do que se trata? No reino de Deus não tem dor. No reino de Deus não há choro. No reino de Deus não há doença. No reino de Deus há paz eternamente. Pregue um reino. E sabe o que acontece? Quando a gente prega a mensagem do reino, Deus sinaliza o reino entre nós. E o que se passa no reino dos céus, Deus sinaliza em nosso meio. Por isso ele diz: curem os doentes. Quando pregamos o evangelho, os sinais do reino nos acompanham. Quem quer ter experiências do poder de Deus aqui? Levante as mãos. Você quer ter experiências? Pregue o evangelho e os sinais do reino, eles vão ser evidenciados enquanto você prega. Eu lembro um dia eu estava na live de oração e eu fazia apelo constantemente. E um dia, na hora de fazer o apelo, eu senti assim: ora por uma pessoa que está com um problema no fêmur. Eu falei: que específico isso. E eu orei: Deus, tem alguém doente com problema no fêmur? Sinaliza o teu reino. Passado algumas semanas, veio uma senhora me procurar no final de um culto. Ela falou: lembra aquele dia que você orou por alguém que estava com problema no fêmur? Falou: eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu tinha muitas dores na perna. Enquanto vocês oravam, eu senti um calor nas minhas pernas. E a dor foi embora. Pastor, eu vim aqui para te dizer que eu fui curada em nome de Jesus. Os sinais do reino. Sabe, eu creio, Deus vai fazer coisas extraordinárias se nos colocarmos em movimento. Você já viu cachorro correndo atrás de carro parado? Eu nunca vi. Quando a gente se coloca em movimento, os sinais de Deus nos acompanham. Hoje eu queria orar por você. Eu queria te desafiar a cumprir esse chamado. Eu preciso levantar líderes. 200 casas estão abertas. Eu queria desafiar você. Talvez já lidera uma célula, lidera mais uma por enquanto. A chamar alguém para te ajudar. A você que já é maduro na fé, ou a você que foi chacoalhado por Espírito, enquanto essa palavra era pregada, teu coração aqueceu. Você que quer pregar o evangelho no reino de Deus, a se dispor hoje aqui. E eu creio, coisas tremendas de Deus vão acontecer nos próximos dias. Feche seus olhos. Pergunta para Deus: Senhor, é comigo, eu quero ser usado. Senhor, me empurra
na direção do teu querer. Eu quero, me usa para o louvor da tua glória. Talvez você se sinta pequeno, incapaz, mas Deus colocou paz nas suas mãos, poder e autoridade. Vai, e os sinais vão te acompanhar. Se hoje você quer se dispor, dizer: Deus, eu quero atender esse chamado, eu quero ajudar a pregar o evangelho nessas casas, eu quero me dispor, Pai, para que um farol de Deus se acenda. Eu estou dizendo: eis-me aqui, eu quero começar um farol no meu trabalho, eu quero começar um movimento do Senhor, aonde o Senhor me levar. Quero te pedir agora, saia do teu lugar. Se o teu coração aqueceu, saia do teu lugar agora, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, quero clamar a Deus pela sua vida. Eu quero pedir que a unção de Deus repouse sobre você, que você não apenas pregue, mas que Deus te use de forma especial. Vem, tem mais gente, Deus está chamando. Levanta agora em nome de Jesus. Se Ele levantou a sobrancelha para você, você sabe que foi contigo. Sai agora do teu lugar e vem para cá. Hoje nós vamos levantar 400 homens e mulheres de Deus para começar esse trabalho. Venha em nome de Jesus. Deus está chamando. Tem mais gente aqui. Deus está chamando. Venha lá de trás, da galeria, lá do fundo. Eu quero orar, e eu creio, o poder de Deus vai cair neste lugar. Deus está levantando pessoas. Tem mais gente, vem agora em nome de Jesus. Venha agora em nome de Jesus. Vem agora, isso, amém. Vem agora em nome de Jesus. Venha. Há quanto tempo você não discipula alguém? Há quanto tempo você não tem o privilégio de liderar e de ver uma casa transformada? Eu estou vendo, Deus está chacoalhando pessoas. Saia do teu lugar agora, vem para cá. Vou abrir mais um grupo, pastor. Eu quero me disponibilizar para começar lá numa casa. Eu quero, em nome de Jesus, venha para cá. Tem mais gente, Deus está chamando. Desce agora, pode vir em nome de Jesus. Pastor, mas eu não tenho treinamento. Nós vamos treinar você, nós vamos te equipar. Vem agora, tem mais gente, Deus está chamando. Isso, vem para cá agora em nome de Jesus. Vem para cá, lá do fundo, lá na galeria, lá atrás. Vem para cá agora em nome de Jesus. Vocês não vão caminhar sozinhos. Nós vamos ter pastores acompanhando esse grupo. Os pastores da igreja vão treinar quem se dispôs. Nós vamos informar tudo isso para vocês. Venha, tem mais gente, se Deus está te chamando, vem agora em nome de Jesus. Vem agora em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Olha o que Deus está fazendo hoje aqui. Tem mais gente, Deus está te chamando. Não resista. Vem para cá agora em nome de Jesus. Aleluia. Todos fiquem de pé, vamos estender as mãos para cá. Nós vamos discipular os líderes. Alguns estão no estágio da caminhada, outros em outros. Nós vamos avaliar e ver como você pode ajudar. Mas independente disso, eu queria que a igreja toda estendesse as mãos para cá. E eu creio. Quantos creem que unção existe? Você crê que unção existe? Eu creio. Nós vamos orar para que o óleo do Espírito seja derramado aqui nesse lugar. Amém? Vamos orar. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos a vida dos teus servos diante do Senhor. Eu te louvo, Pai, porque a palavra de Deus nos desperta. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor está levantando pessoas, líderes, gente para discipular, fazer discípulos. E eu quero clamar que o Senhor coloque a bênção da paz na mão dos meus irmãos, que eles possam pegar esses sacos de paz e distribuir aonde o Senhor os levar. Eu quero clamar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque poder e autoridade, que a unção de Deus repouse sobre a vida dos meus irmãos, e que eles preguem o Evangelho, e os sinais de Deus os acompanhem. Acende o coração, acende os olhos dos teus filhos, os usa para o louvor da tua glória. Guarda, cuida, equipa,
transforma, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você pode aplaudir. Olha aqui para mim. Você que veio aqui na frente, quero pedir um favor para você. Os pastores estão aqui. A gente quer dar uma orientação de como vai funcionar o treinamento para vocês. Então, sigam aqui o Marcílio. Agora a gente cobriu ali, então não vai tomar chuva ninguém. É rapidinho, é só 5 minutos. A gente quer pegar teu nome e te ajudar nesse processo. Então segue ali o pastor Marcílio. E você que veio aqui na frente, nós queremos te ajudar nesse processo. Amém? Olha quanta gente, glória a Deus. Quantos creem que o reino de Deus chegou nesta casa hoje? Se você não conhece a Jesus e quer experimentar o poder desse reino na tua vida, aonde você está, levante tua mão bem alta. Eu quero orar por você. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Amém, 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 amém. Levanta a mão bem alto. Isso, eu quero Jesus na minha vida, na minha casa. Gente, é uma multidão de gente que está com a mão erguida. Eu não vou pedir para vir aqui na frente. Só levanta as duas mãos assim e fala assim, ó: Senhor Jesus, venha a mim o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida. Eu me rendo, eu me entrego. Eu quero que o teu reino se estabeleça na minha história. Me conduz, me abençoa, me arrependo. Vem com a tua presença, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.